glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu tens liberdade nessa casa para fazer do teu jeito, da tua vontade, da maneira que tu queres, Senhor. A Devec de Curitiba é tua e nós estamos aqui porque te amamos, ó Pai. Oh, glória. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra em Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 11. Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 11. Minha palavra de gratidão nesse altar, pela vida do pastor Jarmuth. Qualquer palavra que seria pequena, pastor, diante da gratidão que tenho, pelo privilégio de poder, de alguma forma, caminhar perto do Senhor, da sua casa. Deus abençoe. Deus abençoe pastor John, Deus abençoe o cantor Marco Aurélio. Deus continue te conservando, meu amigo. Eu trouxe um material, irmãos, eu não vou anunciar aqui, que eu não quero estragar o momento, mas vai estar ali atrás. Preciso voltar com essa mala vazia, para não pagar excesso de carga. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu vou estar ali também com ele, um material infantil, que eu tenho usado ali em casa, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se Deus assim tocar no seu coração, passe lá. Vai estar, acho que ali na entrada, é isso? Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 11. Diz assim a versão que está em minhas mãos. E dali partiu contra os moradores de Debir. E outrora o nome de Debir era Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer iria tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que indo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento. E Calebe lhe disse: o que queres? O que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me destes uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Fala conosco nessa noite. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Tenha a liberdade de continuar passeando nesse lugar. Salva, cura, liberta, restaura, transforma, faz do teu jeito. Leva a nossa mente, Senhor, cativa a Ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Podei vos assentar em nome de Jesus. Olhe para cá, redobre sua atenção aqui. Me empresta sua mente por alguns segundos. Eu prometo que eu serei breve, mas eu quero ser fiel ao que o Senhor já tem colocado ao meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. Essa história, ela está sendo contada pela segunda vez.
A primeira vez que essa história ela é mencionada é em Josué, capítulo de número 15. No capítulo de número 14, no capítulo de número anterior, Caleb vai remontar o cenário de uma promessa que Deus havia feito por intermédio de Moisés em Cádiz Barneia, há 45 anos atrás desse momento. Na ocasião, Caleb tinha 40 anos, agora ele estava com 85 anos, e ele vai lembrar a Josué que Deus havia prometido, através de Moisés, que daria uma terra por herança a ele. A maioria das pessoas, depois de terem pisado na terra prometida, já estavam satisfeitas com tudo aquilo que havia conquistado. E o grande problema é que quando a terra ela entra em descanso, nós temos por costume em colocar a espada na bainha e nos distrair acerca daquilo que de fato devemos fazer. Só que Caleb ainda tem vivo que a promessa ainda não foi conquistada na sua totalidade. E é por causa disso que ele pede autorização a Josué para lutar por aquilo que é dele por direito, para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Quando Josué autoriza Caleb a buscar a sua herança, Caleb agora, como um estrategista, ele vai lançar um desafio na terra, a fim de motivar os homens para que pudessem lutar as suas causas. E a proposta de Caleb é essa: a quem derrotar Kiriat-Sefer, como recompensa, como premiação, eu darei a minha filha Axa por mulher. Nós lemos o texto, e a Bíblia diz que Otiniel, que era sobrinho de Caleb, filho do seu irmão mais novo, conquista a terra. E agora Caleb vai dar a Otiniel Axa em casamento. A maioria das histórias da Disney nesse momento terminaria assim, ó: e viveram felizes para sempre. Conquistou a terra, se casou com a menina, e agora eles vão viver a parte mais importante da sua vida. É o começo de uma nova etapa, é o começo de uma caminhada matrimonial. Só que no início da sua vida, quando eles vão entrar na terra, eles vão se deparar com um desafio. A Bíblia diz que a terra é seca, a terra ela é estéril. Tudo aquilo que eles trabalham, eles não colhem acerca do seu trabalho. Tudo que planta, não colhe. Tudo que investe, não há um retorno. A terra é seca. E esse que é o grande problema, porque quando nós enfrentamos um desafio dessa envergadura, quando nós estamos diante de um cenário que nós sabemos que vai além da nossa capacidade, como cristão nós aprendemos que existe um lugar aonde nós podemos recorrer, que é na oração. Quando a gente está diante de um desafio e a gente sabe que é maior do que nós, ou é espiritual, você está diante de uma guerra, de uma crise, e você sabe que quem está por detrás, tentando amarrar a tua bênção, tentando impedir a tua vitória, é o diabo. O crente em Deus, ele vem para a campanha, ele vem para a oração, ele vem para o jejum, porque foi assim que nos ensinaram, e é assim que nós aprendemos. Se por um caminho o inimigo vier contra nós, ele deverá escolher 7 para bater em retirada. A Bíblia nos diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então, se nós estamos numa luta com o filho, que a gente sabe que o inimigo está tentando destruir a nossa casa, a gente vai para a oração. Se está com uma luta no casamento, e a gente sabe que existem forças diabólicas querendo impedir a nossa vitória, a gente vai para a guerra, a gente vai para o altar. Se a gente está numa crise, e a gente sabe que é o inimigo, a gente vem para a oração, porque só tem uma saída: ou é vitória, ou é vitória, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas a pergunta que tange o meu coração é: e quando quem está por detrás da crise não é o diabo, é Deus, recorre a quem? E quando quem está por detrás da porta fechada não é o inimigo,
É Deus que olhou do parapeito da eternidade e disse: vou fechar. E quando quem está por detrás do desafio é Deus, fala para mim, Curitiba, recorre a quem? Vai a que lugar de oração? Quem é o homem de Deus que pode ir de encontro aos seus propósitos e os seus desígnios? Quem é a mulher de oração que pode fazer Deus revogar uma sentença? Quando é o inimigo, é fácil, porque nós temos poder e autoridade. Mas e quando é o pai que coloca a gente numa terra seca? Porque quem deu a terra para Axa e Otiniel não foi o inimigo. Caleb deu essa terra para que Otiniel e Axa morassem. E aí eu te pergunto, e quando o pai, pastor Jarmuth, planta a gente numa terra seca, qual campanha que faz? Qual monte que sobe? Qual jejum que pratica para que Deus possa virar o quadro, virar o jogo? É olhando para a história de Axa que eu percebo que tem alguns ambientes que, por mais desafiadores que sejam, eles são extremamente necessários para que algumas coisas comecem a entrar no lugar em determinados ambientes que Deus nos plantou. Quando eu olho para Axa, até esse momento, ela se torna um troféu de guerra. Ela era uma premiação. Ninguém perguntou para essa mulher se ela queria casar com Otiniel, se ela estava de acordo com a proposta que o seu pai fez, ou se ela estava dentro dessa, consentindo com essa decisão. Axa até esse momento não fala, não tem voz, não se posiciona no texto. Mas quando a terra seca, quando a terra fica estéril, quem não fala começa a falar, quem não tem voz começa a ser ouvido, quem nunca foi visto de uma outra forma agora começa a ser notado. E dentro dessa crise, quem vai trazer uma saída é Axa. E ela olha para Otiniel e diz: vai falar com meu pai, porque ele pode reverter o quadro dessa situação. Tem terras que secaram, que não foi para te matar. Tem terras que estão secas, que são para te apresentar. Existem cenários de crise que Deus vai permitir você viver, para que você comece a ser percebido, para que você comece a ser notado por pessoas que talvez nunca te viram, nunca te observaram. Talvez, se naquela empresa as coisas estivessem fluindo como o proprietário daquele lugar gostaria, nunca iriam perceber que em você há um perfil de gerente, em você há outras habilidades. Mas aí Deus permite que a terra seque para revelar talentos escondidos na seara. José estava no Egito, mas ninguém tinha olhos para ele. José estava no Egito, mas ninguém sabia das suas habilidades, até Deus secar o registro da terra. Porque quando a terra entrou em crise, alguém lembrou: tem alguém lá na prisão que pode trazer uma solução para essa guerra. Eu quero liberar para a sua vida que Deus vai usar situações adversas para te fazer crescer em cenários desfavoráveis. Deus vai usar a crise para revelar habilidades que estão escondidas aí, para revelar talentos que estão escondidos aí, para revelar aptidões que estão escondidos aí, que em cenários de fartura, em cenários de abundância, não teriam voz, visibilidade, notoriedade. Mas Deus vai usar a crise para fazer alguém falar, para fazer alguém ser visto, para fazer alguém ser lembrado. Tem muita gente boa que às vezes só precisa de uma oportunidade, e Deus está dizendo: eu sei te apresentar. Eu vou pedir para a mídia pregar comigo. Coloca o texto na tela, porque eu acho que é didático e ele prega por ele mesmo. Versículo de número 14 do capítulo de número 1, e diz o texto: e indo ela a ele, e diz o texto: e sucedeu que quando ela veio a ele, e sucedeu que indo ela a ele, não, pode deixar naquela versão que estava, pode deixar lá. E sucedeu que indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, ponto e vírgula. A ideia veio de quem? De Axa.
O modelo de mudança veio de quem? De Axa. A iniciativa foi de quem? De Axa. E indo ela a ele, ela entendeu o cenário que estava, pastor. Foi até Otiniel e persuadiu, convenceu ele dizendo: vai até o meu pai e diga para ele que não dá para morar aqui. Vai até meu pai e diga para ele que não dá para viver aqui. Vai até meu pai e diga para ele que não dá para sonhar aqui. Vai até meu pai e diga para ele que não dá para construir aqui. Vai até meu pai e pede um novo campo, uma nova terra, porque esse lugar já não tem mais para onde crescer. A ideia era que ele fosse até ela, ele fosse até o pai. Por quê? Porque a moral de Otiniel está lá em cima. Ele conquistou a cidade, ele tem patentes no seu ombro, ele vai ser recebido pelo líder daquela região. Então o que ela está dizendo é: essas questões aí é o homem que tem que resolver. Só que Otiniel, ele percebe algo que Axa não percebeu. A ideia era que ele fosse, mas depois do ponto e vírgula diz o texto: e ela desceu do jumento. Então ele deveria ter ido, mas o texto diz que quem foi, foi ela. O texto diz que quem vai é ela. E o que Otiniel percebeu? Eu sei que eu estarei diante de uma autoridade, mas não é tão fácil assim conversar com uma autoridade. Quem precisa lidar com pessoas de alto escalão sabe, não é só pedir o que precisa, tem um caminho para pedir. O dia tem que ser bom, o ambiente tem que ser bom, as coisas têm que ser favoráveis. Não é só falar eu preciso, você tem que ler o cenário, tem que ler o ambiente. Então ele entendeu: pode ser que eu vá até ele e o seu pai não queira me atender. Pode ser que naquele dia ele não queira receber um soldado, ele não queira receber um subordinado. Pode ser que um patrão não receba um funcionário, pode ser que um tenente não receba um sargento, pode ser que alguma autoridade não receba um subordinado, mas dificilmente um pai deixará de atender a uma filha. O que Otiniel entendeu é: você carrega o que eu não carrego. Eu tenho medalhas, eu tenho conquistas, eu tenho títulos, mas a paternidade dele está sobre você. O pai não atende os bons, o pai atende os filhos. Nessa igreja não é uma reunião de empresários. Aqui não importa o carro que você estacionou ali, aqui não importa a formação que você tem na sua grade acadêmica, aqui também não importa onde você mora. Quando você entra nesse lugar, o pai se inclina da eternidade e diz: chegou minha filha, chegou meu filho. Aqui o que manda é a paternidade dele sobre nós. Eu tenho uma adolescente lá em casa de 2 anos, eu sei o que eu estou falando. No outro dia eu estava na rua e minha esposa me mandou uma mensagem, disse: ela agarrou uma boneca aqui e ela não solta a boneca, ela disse que vai levar. Eu disse: ela não vai levar a boneca. Eu estava no telefone dizendo: ela não vai. Eu disse: quem manda lá em casa sou eu. Ela não vai. Ela disse que vai levar. Eu disse: não vai. Aí ela tirou uma foto com a bochecha desse tamanho, agarrada na boneca, olhando para mim. Eu disse: quanto é a boneca? Quanto é o valor da boneca? Dá a boneca para ela. Eu sei o que eu estou dizendo. Daqui a 2 semanas chega o meu filho lá em casa. É o primeiro menino que Deus me deu lá para casa. Eu sei o que eu estou falando. Quando um pai recebe um filho é diferente. Eu estava vendo a filha do pastor Jarmute se ajeitando ali no banheiro para vir para cá. Os obreiros batiam na porta, os obreiros perguntavam: posso entrar? Os obreiros diziam: pastor, dá licença. Ela saiu entrando, ela foi no banheiro, ela sentou do lado dele, porque um filho tem acesso que ninguém mais tem. Um filho tem acesso que ninguém mais tem. Quando você abrir a sua boca para orar nesse santuário, entenda: é um filho conversando com o pai. Oh glória! Vai até ele. Por mais que você tenha acesso, não perca de vista a posição do pai, porque isso não altera a autoridade que ele carrega.
saiba estar na presença dele. Quando ela chega, ela desce do jumento, ela apeou do jumento. Vou tentar falar difícil por causa do pastor Jarmuth. Ela apeou do jumento, ela desceu do jumento. O que ela está dizendo é: não dá para conversar com o pai de cima para baixo. Se eu estou diante de uma autoridade, eu preciso reconhecer o meu tamanho e eu preciso vir por baixo. Oh meu Deus do céu, com essa maquiagem intacta, com essa permanente no cabelo, com essa postura, tu vai sair daqui de Curitiba mais seco do que você entrou, já que veio falar com o pai. Então reconheça o ambiente que você está, desce do jumento. Se tiver que se humilhar, se humilha. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelha. Faz alguma coisa, mas chame a atenção de Deus a você. Essa forma de chegar vai ditar o ritmo que você vai ser atendido. Ela chegou ali para pedir, mas quando ela desce, o pai se antecipa. O que tu tens? O que você quer? Não, você não saiu de casa para ouvir um pregador rouco. Existe alguma coisa que está faltando naquela terra, que te fez vir até a casa do seu pai. E não adianta agora você ficar de formalidade. Otiniel, pastora Débora, é um guerreiro, mas às vezes, mesmo tendo homens de medalhas dentro de casa, a gente precisa ir até o pai sozinho. Eu imagino o pai dizendo: eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu te encontraria no meu altar. Nada como uma terra seca para te tirar do YouTube, para te tirar do online. Nada como uma terra seca para te tirar do sofá da sua casa, para te fazer mesmo cansado depois de um dia exaustivo de compromissos e reuniões. Nada como uma terra seca entre um pai e uma filha e um pai, para fazer você vir até esse lugar para conversar com ele. O pai sabe como te atrair a esse lugar. O pai sabe que você não veio aqui em vão. Então agora não é hora de você prestar atenção no culto, agora é a hora de você prestar um culto, porque você veio. Parece que desde que eu cheguei aqui, eu ouço o cantor Marco Aurélio, essa pergunta ecoando dentro de mim: o que tu queres? O que você quer? O que você quer? O que te tirou da sua casa? O que te fez fazer uma campanha? O que te fez estar aqui cansado, preocupado, mas deixar tudo pro alto, jogar as preocupações e vir a esse lugar? Não é hora de você olhar para mim, agora é hora de você quebrar o vaso, quebrar o odre, se colocar diante de Deus e falar o que está no seu coração. Pai, eu não aguento mais aquela terra seca, eu não aguento mais não colher aquilo que eu tenho semeado, eu não aguento mais a falta de respeito, eu não aguento mais a solidão, eu não aguento mais essas dores, eu não aguento mais tomar esses remédios, eu não aguento mais ter que ficar olhando para os outros e pedindo alguma coisa, eu não aguento mais ficar nessa escassez. Eu não vim aqui para passear. O pai está perguntando: o que você quer? Oh glória! O que te incomoda? O que está seco naquela terra? O que te faz durante 7 quintas-feiras continuar sentando aí atrás, escondido de todo mundo, mas trazendo as suas causas diante dele? Esse texto ele mexe comigo, pastor John, porque esse lugar ele não é normal. Esse lugar ele não é comum. A gente sai de casa com tantas convicções, gente. A gente sai de casa às vezes, Marquinhos, dizendo:
Eu falo com intimidade porque Deus me deu o privilégio de ser vizinho do Marco Aurélio. Às vezes a gente sai de casa com tantas convicções: para cá eu não volto. Quando você estiver diante da presença do Pai, qual era o combinado? Olha o que o Pai deu a deixa, pastor. Olha o que o Pai disse: o que é que tens? Em outras versões, o que você quer? Versículo 13, o versículo anterior. Coloca para mim, por favor. Olha o que ele diz: Otiniel, irmão de Caleb, mais novo do que ele, disse a sua filha 14, perdão, era o início. É que estava na segunda parte do 14. Isso, o início. E sucedeu que indo ela a ele, estava tudo aqui já organizado. Persuadiu que pedisse o quê, gente? Que pedisse um quê? Já estava tudo amarrado dentro de casa. Você vai até seu pai, e quando você chegar na presença dele, você vai pedir o quê? Você vai pedir o quê? Aí o pai deu a deixa. Olha o que o pai disse: o que é que tens? O que é que você quer? Quando o pai pergunta o que é que você quer, qual era o combinado? Era só ela falar: eu quero um. Versículo 15. E ela disse: dá-me uma bênção. Me destes uma terra seca, me dá fontes, me dá fontes. Você não saiu de casa para pedir uma solução, você saiu de casa para pedir uma mudança. Mas esse lugar não é normal. A gente sai de casa com cheio de convicção: para aquela casa eu não volto, para aquela terra eu não volto, para esse casamento eu não volto, para esse emprego eu não volto, nesse ministério eu não fico. A gente sai de casa dizendo: eu preciso de algo novo. E aí quando a gente chega diante do Pai, o Pai fala: então bota para fora. O que você estava conversando na beira daquela cama lá no teu quarto? Então coloca para fora as mazelas que você fica murmurando naquela casa. Então fala o que você quer agora. Diz algo. Você não está reclamando da tua vida, do lugar que você mora, da forma que você vive, de onde você trabalha. Então fala o que você quer. Mas quando a gente chega na presença do Pai, antes dele mudar a terra, ele começa a mudar aqui. Antes dele mudar a terra, ele começa a mudar as nossas convicções. Eu achava que aquela terra não prestava mais. Eu achava que aquele casamento não prestava mais. Eu achava que aquela porta não prestava mais. Mas quando eu cheguei na tua presença, parece que algumas prioridades estão se organizando. Eu acho que eu não preciso de um campo novo, porque trocar de campo é trocar de problema. Eu acho que eu não preciso trocar de campo, porque trocar de campo é trocar de dor de cabeça. Não foi o diabo que me colocou nesse campo, não foi o diabo que me casou, foi Deus que me colocou nessa terra. Na verdade, o que eu preciso é da solução para aquilo que o Senhor já me deu. Eu pensei que eu resolveria meus problemas abrindo mão daquilo que eu tenho, mas na verdade eu preciso de ânimo para ver a solução daquilo que eu não consigo ver. Você não precisa de uma casa nova, você precisa da solução para essa casa. Você não precisa de um casamento novo, você precisa da solução para esse casamento. Você não foi plantado ali para morrer. Deus que te colocou ali, e Ele me trouxe a Curitiba para dizer para alguém: o que você precisa é de uma solução para essa terra. Eu quero uma fonte, me ajuda a recuperar aquilo que eu estou perdendo. Me dá solução para essa terra. Me dá solução para esse problema. Me dá solução para esse casamento. Eu não quero terminar. Eu não quero divórcio. Eu não quero assinar a papelada. Ah, como Deus está falando essa noite. Volte atrás da sua decisão. Essa palavra tem endereço. Volte atrás na sua decisão. Você não precisa de um outro campo, você precisa da solução para essa terra. E tu viestes ao lugar certo, já que você precisa.
Então toma as fontes superiores e toma as fontes inferiores. Aqui em Curitiba, desculpa a minha ignorância, pastor, tem cachoeira? Não? Alguém aqui já tomou banho de cachoeira? E pastor, não olha para trás não, que é muita gente. Antigamente isso era pecado. Você gostou? Diz amém. Quer tomar um banho de cachoeira, Marquinhos? Foi bom? Você já gostou tanto que você disse, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou levar essa cachoeira lá para casa. Eu vou botar na mala do carro porque eu gostei muito dessa cachoeira. Tem como, gente? O perímetro da terra de Axe é esse aqui, ó. E isso aqui está seco. Esse retorno é uma fonte inferior. E esse retorno é uma fonte superior. Tem como pegar isso e colocar aqui dentro? Tem como pegar isso e colocar aqui dentro? Se isso não vem até aqui, isso aqui vai ter que ir até lá. Se a tua terra terminava aqui, e eu estou te dando as fontes inferiores, o que terminava aqui, eu estou estendendo até aqui. Agora vai até aqui. E o que terminava aqui, agora eu estou aumentando para cima. E vai até aqui. O que você pede em oração é maior do que a tua terra pode suportar. Você não tem estrutura para receber o que você quer. E se você quiser levar o que você precisa, eu vou ter que remover os marcos que você estabeleceu. Eu vou ter que mexer em coisas que você não gostaria de mexer. Eu vou tirar coisas do lugar. Eu vou remover pessoas do lugar. Eu vou mudar a geografia. Porque o que você pede em oração, a tua terra não comporta. Oh, Deus vai bagunçar a sua vida, mas não é para te destruir. É porque algumas coisas vão começar a entrar. Deus vai mexer em algumas coisas que já estavam há anos no mesmo lugar. Deus vai começar a mexer em algumas coisas que há anos sempre foram da mesma forma. Mas Ele está dizendo, não dá para eu trazer para a tua vida tudo aquilo que você está conversando comigo, porque a tua terra não comporta o que eu vou fazer. Então eu vou desrespeitar o seu limite. Eu vou desrespeitar as tuas vontades. Eu vou mexer no que você já organizou. Mas alguma coisa vai vir sobre essa terra. Se prepare a dever que Curitiba, essa terra será estremecida pelos rumores de Deus. Deus vai tirar coisas do lugar. Deus vai mexer em coisas que eram assim antes de você, que foram assim muito antes de você, mas para o que eu vou te dar. Cadê os músicos? Oh, Espírito Santo de Deus, você está disponível para ver Ele tirando coisas que você se apegou do lugar? Você está preparada para ver Ele tirando coisas que você se apegou do lugar? Para ver Ele cumprindo algo que você pediu em oração? Você está disponível para ver Ele mexendo em coisas
que estavam funcionais, mas acabou o tempo. Ele vai remover coisas de lugar, porque existe uma novidade chegando para essa terra. Oh, Espírito de Deus, você pode fechar os olhos por pelo menos 15 segundos e deixar essa palavra te constranger por dentro. Deus me disse: essa noite vai ser uma noite de cura, de confronto, de tratamento. Talvez eu faça coisas que vai te escandalizar, que vai te surpreender, mas Ele está dizendo: eu ouvi a oração que você pediu, eu ouvi o clamor dessa terra, e eu mudarei as coisas de lugar. Assim diz o Senhor em Curitiba. Feche os teus olhos e diga: Senhor, eu estou disponível. Oh, Espírito Santo de Deus. Pastor Jarmute, os homens não dão fontes. Fonte fala de novidade. Os homens canalizam a água. Marquinho, os homens querem suprir a necessidade sem que a gente perca a dependência. Eu preciso de água, canaliza até a tua terra. Não, eu estou te dando a origem, a fonte é sua. Eu vou dizer o que Deus falou para mim. Eu vou te arrancar da mão de pessoas, e eu vou colocar algo na tua terra que nunca mais tu precisará pedir cartão emprestado para ninguém para comprar um tênis para o teu filho. Tu não precisarás mais fazer um textão para explicar que o aluguel atrasou e você precisava de um empréstimo. Eu vou colocar uma fonte na tua terra, e o que você precisa não vai precisar mais passar pela mão das pessoas. Essa terra vai ganhar independência, vai caminhar sozinho, vai ganhar força, produtividade. Alguém essa semana ouviu uma palavra tão dura e disse: Senhor, eu não precisava disso. Eu sempre trabalhei, eu sempre tive minhas coisas. E Deus está dizendo: aguenta mais um pouco. Eu tirarei você da mão de alguém e trarei para a sua terra uma fonte, e essa terra nunca mais terá falta de nada. Eu te dou as fontes inferiores, provisão da terra. Eu te dou as fontes superiores, provisão de cima. Se eu te dou as fontes de baixo, eu desequilibro a terra. Você fica muito preso à conquista, a bater meta, a viver a terra, e você fica muito carnal. Se eu te dou só as fontes de cima, você fica muito religioso, achando que todo mundo vai para o inferno e só você é espiritual. Eu vou equilibrar essa terra. Eu vou te dar as fontes de baixo. Você terá condições de desfrutar daquilo que você deseja, mas eu também te darei as fontes de cima. Sua casa não será uma casa bonita, sua casa será um lar de paz também. Sua família não será uma família de TikTok e de Instagram, vai ser uma família de verdade. Eu equilibrarei essa terra, beberá das coisas de baixo, provisão, emprego, dinheiro, portas abertas, mas beberá das coisas de cima, saúde, paz, bonança, gozo, frutos do Espírito. Eu trarei equilíbrio a essa terra, fontes de cima e fontes de baixo, fontes de baixo e fontes de cima. Só respeita a ordem que as fontes forem entregues. Põe na tela o texto e eu termino agora. Versículo 15 do capítulo 1. E Caleb lhe deu as fontes, e lhe deu as fontes
que lhe deu as fontes, buscai primeiro as fontes superiores. Buscai primeiro as coisas de cima, e as outras vos serão acrescentadas. Respeita a ordem que as fontes foram entregues. Não adianta você querer que Deus mude tua vida profissional, que Deus mude teus negócios, se o teu coração não estiver alinhado com o céu. Quando o homem tem paz com Deus, as coisas da terra se alinham. Quando o homem está no centro da vontade de Deus, as coisas profissionais, financeiras e secundárias se alinham. Então Deus está te dizendo: busque as coisas do reino, priorize o reino. É o ano de servir. Que o culto da vitória não seja mais importante que o culto da palavra. Que você priorize as coisas de cima, e as fontes de baixo jorrarão sobre tua casa, sobre teus filhos, sobre tua família. Só quem recebe dá um salto dessa cadeira, adorando a Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Olha para mim aqui. Essa sequidão foi o caminho que Deus usou para te trazer à casa do Pai. Aquele problema que para você é impossível, o Pai tem a resposta. Ele só estava usando a escassez para te atrair até esse lugar, para te mostrar que quando você está alinhado com Ele, a tua vida se resolve. Mas enquanto você fica tentando resolver do teu jeito, da tua forma, os teus sonhos vão escorregando pela tua mão como água e você não consegue segurar. E por que você vai continuar tentando fazer do seu jeito? Por que você vai continuar tentando da sua forma? Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Jesus que vim pregar em Curitiba, Ele pode. O Jesus que vim pregar nesse altar, Ele pode. A única coisa que Ele espera é que você reconheça a soberania dEle sobre você. Você pode frequentar essa igreja quantas vezes você quiser, mas o que te dá acesso é a paternidade de Deus. Posso te dar um conselho? Para de tentar do seu jeito. Perde para Deus essa noite. Para de tentar da sua forma. Perde para Deus essa noite. E faz igual a Axa. Eu preciso de uma resposta para aquela terra. E você sairá daqui igual a ela, com um presente para a sua casa. Se essa palavra falou contigo, se você está aqui essa noite e precisa alinhar o seu coração com Deus, eu queria orar por você. Eu não vou demorar, eu já passei da hora, mas eu quero orar por você. Se você se afastou, ou se você ainda não aceitou a Jesus e sabe que Ele te trouxe aqui, caminha até esse altar e diz: essa noite eu estou indo até quem pode mudar a minha vida. Se essa palavra falou com você, tu tens 1 minuto. Pede dá licença para quem está do seu lado, caminha até esse altar. Afastado ou não evangélico, se você quiser entregar sua vida a Jesus, vem aqui, que eu quero orar por você aqui, agora. Oh glória.